algum momento o professor e a professora param de estudar? O que significa formar continuamente para os docentes? Qual a importância de compreender a formação continuada como fundante do ofício do profissional docente? Qual a importância do diálogo entre os docentes dos anos iniciais, anos finais do ensino fundamental e ensino médio? São essas e outras perguntas que perpassam o debate que queremos incentivar com este programa. E sabemos que, se você é docente, sabe muito bem dos desafios que estamos enumerando. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, quem nos escuta ou nos assiste. Eu sou Vanessa Espinosa e este é o podcast e videocast Prof. Histórias, uma produção do Grupo de Pesquisa Passos, Poder e Práticas Sociais do Departamento de História Campus Natal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse é um espaço para refletir sobre o campo do ensino de História a partir de práticas e reflexões docentes de egressos e egressas do mestrado profissional em ensino de História. Em nosso quarto episódio, teremos a participação da professora Margarida Dias, da UFRN, como entrevistadora da nossa bancada. O objetivo dos nossos encontros é que haja um diálogo sobre um tema emergente do chão da escola para os bancos da universidade, gerando saberes e soluções diferentes. Esperamos que você, docente, se sinta estimulado e estimulada a vir conosco nesse compartilhamento de ciência, saber e esperança. Olá a todas e a todos. Eu sou Margarida Dias. Hoje teremos uma conversa com 3 docentes da rede básica e pública. Uma de Estância, Sergipe, e 2 colegas, um de Japi, no Rio Grande do Norte, e outro de Fortaleza, no Ceará. O tema desse episódio é formação continuada de professores em debate. Leila Moraes, autora do trabalho intitulado Entre a Prática e a Teoria, Proposta de Formação Continuada em Aprendizagem Histórica para Professores e Professoras dos anos finais de ensino fundamental, da Rede Municipal de Estância, em Sergipe. André de Souza Soares, autor do trabalho intitulado Caminhando e Semeando, a colaboração entre professores da educação básica para a promoção da aprendizagem histórica no município de Japi, Rio Grande do Norte. E Adoniran Braga, autor do trabalho intitulado Um Diálogo entre Professores, o Saber Histórico e Letramento nos anos iniciais do ensino fundamental. Muito obrigada pela presença de vocês em nosso projeto. Para maiores informações sobre os colegas que serão entrevistados, você poderá ver a descrição desse episódio ou visitar a página do nosso projeto, que também estará na descrição. Então, vamos começar esta conversa. Muito bem. Leila, começa dizendo para a gente qual foi a produção didática, né, que você fez, e depois o André e o Adoniran também contam essa novidade para a gente. O que foi que vocês produziram no Prof. História? Bem, antes de tudo, muito obrigada aqui pelo espaço, né? Assim, o convite, eu já me senti muito lisonjeada de estar participando aqui dessa construção, dessa questão do Prof. História. A minha produção foi trabalhar exatamente, como você já disse o título, né? Uma proposta de formação continuada voltada para professores e professoras de uma determinada rede municipal, porém isso não quer dizer que esteja restrito a ela, pode ser aplicada, pode ser reavaliada, rediscutida e repensada para outras redes. A produção ela foi pensada, né, a partir da minha própria realidade. Eu sou professora da rede municipal, da qual eu fiz a proposta aqui em Sergipe, no município de Estância, a partir exatamente da necessidade que eu sinto, né, e do compartilhamento, muitas vezes, das discussões com os meus próprios colegas de rede de ensino. A gente começou a se questionar da necessidade de
termos formação continuada e da ausência da formação pensada, gestada pelo próprio ente público. Então, a produção ela foi pensada a partir disso, né? Foi pensada para que a gente pudesse contribuir no nosso processo formativo e na formação de outros colegas, professores e professoras de história lá na rede municipal. Bom, meu nome é André, sou professor de História aqui da Rede Pública do Estado do Rio Grande do Norte, no município de Japi, e meu trabalho, ele se aproxima bastante da discussão que a Leila empreendeu no trabalho dela e da preocupação que a Leila empreendeu, pois ele também propõe uma ação de formação continuada, proposta por um profissional de História, um profissional especialista em História, como auxílio, como subsídio para os professores de anos iniciais que muitas vezes são professores que provêm do curso de pedagogia e que necessitam de um apoio didático, metodológico, e muitas vezes não há essa preocupação para poder atuar, né, na perspectiva da melhoria dos índices de conceitos básicos, não só de história, mas também de outras áreas do conhecimento. Então, preocupado com essa questão que foi verificada no meu espaço de atuação, que é o ensino médio, na única escola de ensino médio do município de Japi, e nos veio a ideia, né, no trabalho do Prof. História, de construir uma rede colaborativa. A proposta é propor uma série de ações de formação continuada com os professores dos anos séries iniciais. No meu caso, no recorte do trabalho, foi pensado para professores que atuam na zona rural do município de Japi, entender, dialogar com esses professores, buscar aquele saber que os professores já utilizam, já executam na sala de aula, e poder somar esforços em prol da obtenção de melhores resultados na primeira etapa. Nós verificamos que as dificuldades no entendimento, não só em história, mas com foco, né, no entendimento de conceitos e abordagens da aprendizagem histórica, pode ser melhorado nessa aproximação, e como produto didático nós pensamos em fornecer um tutorial, que é o encaminhamento para um docente de história. E aí você que está acompanhando o nosso podcast, videocast, pode chegar a entender como construir uma rede colaborativa com os professores da sua cidade, os professores que você tem contato, que atuam na rede municipal, que atuam nos anos iniciais, e trocar experiências com eles, né, trazer à tona as problemáticas que eles têm e, através desse contato, mobilizar as ações didáticas, estratégias didáticas para a melhoria desses índices de aprendizagem histórica na sua realidade escolar. Olá, sou o professor Adoniran Braga, trabalho na rede estadual e municipal aqui de Fortaleza, e o meu trabalho também vai no sentido muito próximo dos colegas, né, trabalhar o ensino de história nas séries iniciais, numa perspectiva também de encontros oficinas, não é, com os professores que a gente chama aqui de generalistas ou polivalente, e estabelecer esse diálogo, né, esse diálogo entre um professor especialista de história e os professores pedagogos, né, construindo assim, né, propiciando sentido e significado a essa relação entre o saber histórico e o saber escolar, né, dialogando com os nossos professores das séries iniciais e percebendo, assim, como é que eles podem, através do ensino de história, construir, né, um projeto de letramento, né, exatamente nesse período, nesse momento onde as crianças estão nesse processo. Então, foi nesse sentido que nós propusemos um e-book com esses encontros, oficina, que pode ser utilizado não só na nossa escola, mas em outras escolas, né? E é assim, a gente percebe que o nosso trabalho foi pensado. Muito interessante os trabalhos de vocês, e deixa a gente muito motivado a olhar isso, porque vocês não pensaram, pelo menos assim, vocês não focaram nos alunos, mas vocês focaram nos colegas, no diálogo com os colegas, né? E isso é muito bacana. Então,
como é que vocês consideram, né? Vocês já enumeraram aí os problemas. Então, como vocês consideram que é o grande potencial do trabalho de vocês? O que vocês, se fosse para chamar atenção, se fosse para dizer, olha, não deixem de utilizar essa potencialidade no trabalho de vocês, o que é que vocês recomendariam? Você pode começar, Leila? Posso sim, né? Olha só, se a gente for pensar enquanto potencialidade, por que recomendar o trabalho? Primeiro, porque a gente discute problemas que são reais, né? A falta da formação continuada ou a pouca prestação do ente em relação à formação continuada. Discute-se uma concepção de formação continuada, o que se entende por formação continuada. E aí, quando a gente vai afunilando para a questão do ensino de história, pensar exatamente ou discutir, levar à reflexão do que é uma formação continuada para um público específico dentro do ensino de história, né? Analisar temáticas voltadas específicas para o ensino de história. Por exemplo, o trabalho que eu construí foi exatamente também tendo como temática, como proposta da formação continuada, a aprendizagem histórica, para que o professor de história da rede na qual eu trabalho, na qual eu estou inserida, e faço parte desse grupo que precisa aprofundar essa reflexão, é exatamente entender o que é que nós compreendemos como aprendizagem histórica. O que é que eu entendo que o meu aluno constituiu enquanto aprendizagem histórica dentro do processo de ensino e aprendizagem que nós desenvolvemos nas séries finais, né, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. E, além disso, analisar a pesquisa em si com os teóricos que a gente utilizou também, né? A gente utilizou o Jörn Hilsen, a gente utilizou o Peter Lee, mas a gente também particularizou para uma questão mais voltada à área da educação, para alinhar educação e formação histórica. E aí a gente trabalha com 2 outros teóricos que também são potenciais dentro do nosso trabalho, que é a questão da pedagogia histórico-crítica, com Demerval Saviani, e também trabalhamos com Paulo Freire, né, na discussão de que a gente precisa pautar, através da aprendizagem histórica, uma formação que leve à emancipação humana. Então, a potencialidade, eu acredito que dos trabalhos em geral, né, aqui falando do meu, é exatamente esse arcabouço teórico, além, né, da proposta em si da formação continuada. Acredito que isso também pode dar sustentação aí para outros que tenham interesse na leitura e que possam estar folheando, possam estar pesquisando aí sobre nosso trabalho também. Assim como a Leila, que vai trabalhar aproximando-se de professores, né, propõe um diálogo através, né, dessa formação continuada, o nosso trabalho ele tem essa mesma potencialidade quando não trata o professor dos anos iniciais como aquele que tem um saber que está esquecido ou que vai ser desconsiderado, né? A ideia não é fazer com que o professor ele aprenda a dar aula de história nos anos séries iniciais. A ideia e a potência desse trabalho é promover um diálogo aproximativo, mas, acima de tudo, um diálogo aproximativo que possa dimensionar saberes que são pouco visibilizados, né, nos anos séries iniciais e dar um enfoque, jogar uma luz nesses espaços, né, que em muitas situações, muitas realidades aqui do Brasil não chegam ao conhecimento nem dos teóricos que atualmente pensam a educação rural ou a educação de anos iniciais, seja no contexto também urbano, dimensionar, né, nesse trabalho a problemática, mas propor uma solução, propor um caminho para essa solução, empreender, atacar, né, esses problemas específicos que vão ser contemplados na pesquisa. Então, buscar um diálogo aproximativo com esses professores, mapear nesse trabalho quais são os conceitos, a necessidade desse letramento em história que pode ser verificado com os alunos do ensino fundamental através dos professores que atuam juntamente com eles.
Então, a potência dessa rede colaborativa está na possibilidade de se construir políticas públicas. No trabalho que nós construímos em Japi, verificamos uma série de escolas multisseriadas, ainda as polivalentes, né, como aqui foi mencionado também pelo Adoniran, e essas escolas, além de terem estruturas ainda precárias, elas possuem um afastamento muito, muito tenso, né, com os docentes e a rede a qual ela é subsidiada, né? Os professores, eles não têm um acompanhamento pedagógico e reproduzem as mesmas práticas que sempre executaram, e em termos de melhorias nos índices de aprendizagens, eles sentem, na particular situação, inclusive, que nós verificamos, que seria necessário, né, uma readequação, né, uma aproximação, inclusive, com outros professores, e isso, inclusive, se mostrou uma grande potencialidade na nossa produção didática. Então, é uma experiência razoável, é uma realidade que nós verificamos em muitos espaços do Brasil, em outros estados também, né, e que pode ser executado com outros componentes curriculares, não só o componente curricular História, que é a proposta, né, desses conhecimentos, mobilizando os teóricos que foram mencionados também pela Leila, os quais a gente também trata, e as estratégias didáticas que são fundadas em autores que os professores, pedagogos também têm conhecimento, que podem utilizar, tornando ainda mais potente essas intervenções. No nosso caso, eu percebo que a grande potência é realmente esse diálogo, né? Tendo em vista que a falta, e aí os outros colegas já comentaram isso, existe uma falta, uma carência de formação via as secretarias de educação, tanto do município como do estado. Então, muitas vezes o professor pedagogo, generalista, que trabalha em ensino de história, ele não tem com quem fazer, com quem dialogar, né? E aí, essa proposta dessas oficinas é exatamente pensar nessa troca de experiência, nessa troca de saberes, né? A partir da reflexão do ensino de história, pensando a partir da pesquisa histórica, né? E num momento muito específico, e muito delicado e muito importante, que é exatamente no período de pleno processo de alfabetização e letramento das crianças. Então, acredito que essa é o grande barato do nosso trabalho. Assim, o que a gente está propondo, essa troca de experiência, é pensar nessa formação, é pensar em diálogo entre professores, e aí, como falou muito bem André, sem hierarquia de conhecimentos, não é? Mas sim de troca de trocas de saberes e a proposta de fazer novos fazeres. Acho que esse é a nossa cereja do bolo. Muito interessante. Realmente, vocês nos deixam extremamente curiosos em ler os trabalhos de vocês. Eu vou mudar um pouco o script aqui e fazer perguntas individuais, né, em vez de fazer perguntas para os três, exatamente por conta dessa especificidade dos trabalhos de vocês. Então, Leila, se eu entendi, você propôs um curso de formação continuada, né? E aí, você já conseguiu combinar com sua secretaria, por exemplo, para apresentar esse curso? Né? Qual é a consequência, né, desse trabalho? Eu entendi também que você quer muito trabalhar os conceitos de aprendizagem histórica nessa formação continuada. Então, fala um pouco desse curso para a gente. Como é que a gente poderia fazer esse curso? Então, a gente está discutindo, né, com a Secretaria Municipal, exatamente porque o público que foi pensado são os professores. Nós temos, é um município relativamente pequeno aqui no estado, nós temos 13 professores da rede que trabalham especificamente com história nos anos finais do ensino fundamental. Então, mas de escolas, tanto da zona urbana como da zona rural. Então, nosso público seria esse para o curso, pensado, né? E levar essa discussão, inclusive, para que nessa troca de experiências,
de como se constitui o ensino de história na rede, para a gente perceber as semelhanças e as diferenças que a gente tem dentro de uma mesma rede, tanto no trabalho docente em relação ao ensino de história, como inclusive é o que se pensa sobre o que é o ensino de história, qual o papel do professor do ensino de história, qual o objetivo do ensino de história, o que cada um deles, né, vem a discutir, o que entende por aprendizagem histórica. Então, a ideia do curso é essa. A ideia é que se estimule essa troca de experiência, essa troca de saberes, que a proposta da oficina que ela se dê através da ação, reflexão, ação, exatamente porque também é uma proposta de oficina, praticamente, porque a cada encontro, os professores saem do encontro, vamos dizer assim, com uma tarefa para aplicar aquilo que foi discutido teoricamente, porque não pode ficar só no campo da ideia, tem que ficar no campo da ação também. Então, a gente está fazendo a discussão com a Secretaria de Educação para que isso se transforme, através das horas de estudo do município, num processo contínuo de formação dentro do município. A gente não conseguiu, infelizmente, aplicar no ano de 2021 ainda, por conta da pandemia. Toda a ação do município estava voltada para atender aos estudantes, né? As horas de estudo estavam sendo trabalhadas exatamente para a construção de material para os estudantes durante o período da pandemia, os instrumentos que a gente podia ter para poder atender a demanda da melhor forma possível do período pandêmico. Então, agora que a gente já voltou presencial para as nossas escolas, né? A gente está tentando retomar as nossas horas de estudo dentro do que a gente entende como um processo formativo realmente, não que a construção de material não seja, mas agora voltar mais especificamente pelas áreas de conhecimento e aí fazer essa discussão para que a gente possa ir aplicar esse curso de formação continuada, fazer a aplicação e, inclusive, para que a gente possa rever aquilo que a gente, na medida em que for sendo aplicado, a gente vai revendo o que está dando certo, o que não está dando tão certo, sugestões de outros materiais para além daqueles que a gente tenha colocado lá como os materiais a serem utilizados. Então, a gente está nesse processo aí de construção ainda. Realmente é muito instigante. André, o tutorial que você propôs para criar essa rede colaborativa é com as escolas rurais, né? Você considera possível um debate, um diálogo entre as escolas urbanas e as escolas rurais? Como é que você tem feito isso em Japi? Professora Margarida, eu acredito que essa condição de aproximação, né, que é proposta pelo trabalho, né, a construção desse tutorial, que a proposição dessa colaboração, ela pode sim, né, partir também desse encontro entre professores da própria rede. Tanto que os professores que trabalham na zona rural, eles têm a condição de trabalhar em séries específicas, né, são professores pedagogos e não são polivalentes. Então, esses professores que estão na sala de aula atuam na zona rural já com essa organização, eles também podem trazer, né, a experiência, né, e o debate, juntamente com o professor especialista em história, que vai ter no tutorial um encaminhamento de ações, de encontros que podem ser desde o primeiro encontro numa jornada pedagógica, no encontro específico para o planejamento, com encontros durante o ano, de feedback, inclusive, há uma proposta no trabalho que nós colocamos para justamente ter esse feedback de como que foi a realização da primeira intervenção em sala de aula. Nós utilizamos, inclusive, planos de aula que são aproveitados e referenciados da Nova Escola, que é uma revista que há anos, né, há décadas, inclusive, tem trabalhado uma série de sugestões muito interessantes, execuíveis e razoáveis aos professores dos anos séries iniciais, e que, às vezes, os professores não têm acesso, né, a esse conhecimento, a essas experiências, e que podem trocar tais experiências através desse tutorial. Então, esse tutorial, ele vai ser construído nesse diálogo constante, que pode ser entre professores de zona rural e professores de zona urbana, professores que estão atuando no ensino fundamental anos finais e também professores que estão no fundamental de anos iniciais, uma grande troca de experiências. Ainda não foi possível executar, acredito que sigo
a mesma condição que a Leila falou, por conta dessa turbulência que foi o ano letivo de 2021, por conta da pandemia, mas já tem um contato com a Secretaria de Educação, inclusive foi muito importante esse contato, esse diálogo, porque nós pudemos mapear e aproximar, né, assim, dos professores que estão na zona rural. São 11 professores, né, que estão atuando na zona rural de Japi, e o primeiro contato será com eles. E aí, na sequência, nós iremos realizar com os professores da zona urbana. E a expectativa, né, estou ansioso para que isso seja feito já no início do ano de 2023. Muito bom, Adonir. Muito bom, André. Agradeço demais a tua explicação. Adoniran, quer dizer, então, que você está propondo que as crianças aprendam a ler também com as aulas de história e que as suas colegas, professoras dos anos iniciais, fazem isso? Eu entendi direitinho, Adoniran, é isso mesmo? Ô, professora, exatamente, essa é a proposta. A proposta é que, a partir dessa oficina, não é, desses encontros oficina, não é, a gente possa estabelecer, a partir do ensino de história, não um processo de letramento das crianças. E aí, essa é o grande desafio, não é? Porque esse foi o mote da nossa pesquisa. Né? Quando eu entro há 6 anos no ensino fundamental, né, no ensino fundamental 2, eu entrei em contato com esses novos professores, porque eu era da rede estadual, só ensino médio. E a grande preocupação era o processo de letramento, de alfabetização dos nossos alunos. Né? E é exatamente naqueles momentos de troca, de cafezinho, de sala de professores conversando, que a gente viu que era importante, né? Fazer o trabalho também a partir dessa educação histórica, chegar também nas nossas crianças. Né? E isso foi acolhido pelas professoras, eu falo professoras porque todas são professoras, da escola onde eu trabalho. Né? Nós já trabalhamos isso ano passado, em 2021, ainda de maneira remota, então a oficina teve algumas transformações, adaptações, mas o melhor é essa troca de experiências, né? E esse levar essa discussão sobre os documentos, sobre as fontes históricas, sobre a história do eu e do outro, né? Sobre o lugar social das crianças, isso já é uma realidade na Escola Municipal Gerardo Milton de Sá. E isso me traz muita alegria. Né? A nossa rede municipal é muito grande, né, de Fortaleza, mas a gente já está propondo, porque exatamente essa semana abriu uma seleção para formadores. E a gente acaba de fazer essa proposta, né, junto com a Secretaria de Educação. Vamos aguardar, porque eu acho que isso é muito bom. Com certeza, será muito bom. Tanto a formação que Leila está propondo, a de André e a de Adoniran. Eu agradeço a vocês que apresentaram seus trabalhos aqui e agradeço aos colegas que estão nos escutando ou estão nos vendo. E eu conclamo também os professores universitários, formadores de professores, a verem essas experiências, não é? Porque isso é um outro diálogo, é um outro tipo de diálogo com a escola, entre a universidade e a escola. Então, vamos ficando por aqui. Agradeço muito essa conversa, que foi extremamente importante para o campo do ensino de história, né? Até mais para vocês. Este foi o episódio 4 do podcast Videocast Prof. Histórias. Contamos com a edição de áudio de Gustavo Nalva, a arte de Vanessa Espinosa, o apoio técnico de vídeo foi de Daniele Silva e edição de Maria Luísa Dantas Lins. Para maiores informações, acesse o site cchla.ufrn.br/pnld.
lá na aba Laboratório de Produção e Referência de Materiais Didáticos. E a nossa rede social no Instagram, @Grupo EPPS. Até a próxima, pessoal. Tchau!